Então, às vezes, você está perto e você desiste. Por que você desiste? Por que você desiste? Será que não está na hora de trocar conhecimentos? Não está na hora de trocar lugares? E não está na hora de trocar pessoas? Tu sabe uma coisa, Renata? É uma coisa que dói para muitas pessoas. Eu preciso abandonar pessoas que são carrapatos, pessoas que não são comigo. E quando você abre as tuas entranhas, né? Quando você te permite de parar, você trabalha e nunca dá um tempo. Você atira massa, você joga massa na laje, você faz tanta coisa, mas você não dá um tempo para parar, um tempo para ti, para menos uma meia hora por dia para você, tira para você, só para você, nem para tua esposa, nem para teus filhos, para você. E começa a te questionar, começa a te analisar. Puxa vida, será que a minha vida tá como eu queria? Era isso que eu queria? Começa a desempenhar, começa a desenhar um novo eu dentro de você. Eu duvido. Então é esse trabalho que a gente vai começar a ensinar para os pedreiros, para todos aqueles que estão envolvidos na construção civil. Oh, não, mas e se um médico quer fazer, um professor quer fazer? Faça, é para todas as pessoas. Mas por que você pegou a construção civil? Você não ama as outras profissões? Claro que eu amo as outras profissões. Eu amo todo mundo. Hoje não tenho... Se você tem ódio das pessoas, porque você tem ódio de você mesmo. Então eu não me dou, eu não tenho ódio hoje de ninguém. Jesus nasceu, ele nasceu de forma humilde, mas os presentes que Jesus recebeu logo depois de nascer dos 3 reis que o visitaram, foi ouro, foi mirra, foi isso, para que ele pudesse ter uma vida sem precisar ficar correndo atrás de recurso, né? Então é uma enganação isso. Se pregaram isso para você, que Jesus nasceu na manjedoura e que ele era um coitadinho, isso não é verdade. Estamos iniciando o nosso podcast hoje num lugar extremamente diferente daquilo que a gente já fez até agora. E hoje nós estamos aqui nessa obra para poder falar sobre um projeto incrível que está nascendo. E eu estou recebendo aqui comigo Tino Martins, seja muito bem-vindo. Opa, bom dia, Renata, bom dia, nossa equipe. E nós estamos aqui, ó, do baro ao topo. É isso. Olha aí, bem animado para esse podcast nesse dia. Seu Tino, nós vamos terminar esse podcast explicando para você que iniciou esse aqui, assistir esse bate-papo, explicando o que é esse lance do barro ao topo. Mas agora, seu Tino, eu queria que o senhor falasse para mim quem que é Constantino Martins. Essa pergunta me levou lá para minha infância, muito rápido. Se você falar de um assunto, se eu pedir para você se lembra quando você recorda quando você ia na tua primeira série no colégio, a tua mente vai fazer assim, tchum, você volta lá. E eu voltei lá pro ventre da minha mãe e eu vim para cima. Bom, eu nasci numa família pobre, de classe média. Basicamente faltou alimento para nós em períodos de seca. A gente passou por muita dificuldade. Não só isso, mas como a gente tinha agressão física e agressão moral dentro do nosso contexto familiar. Então eu fui criado numa família com uma mentalidade pequena. Dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não dá em árvore, você queria algum dinheiro. Então eu fui criado assim com uma revolta do dinheiro, que você tem que sofrer, que você não é merecedor, que você não nasceu para ser um vencedor, que você nasceu para ser mais um sobrevivente na face da terra. Então, Tino Martins foi criado com todas essas inseguranças e todas essas prisões mentais. Seu Tino, e quando que começou a sua história com a obra? Qual foi o primeiro trabalho do Tino Martins? Olha, a primeira obra que eu precisei fazer, essa obra foi dentro de mim. Olha que esta obra eu tive que consertar ela. Me construíram, Tino Martins, de uma forma fora do plumo, fora de tudo aquilo que você pode imaginar. Eu estava num contexto de perturbação. Então eu tive que tomar consciência de me reconstruir. E esta reconstrução dentro da gente, você tem que mexer lá no íntimo, você tem que mexer lá na alma. Você precisa rasgar a alma, tirar tudo aquilo que não te constrói, que te desconstruiu todos esses anos. Então eu tive que fazer isso. Esse foi o processo mais dolorido para mim dar o primeiro passo. Porque, Renata, eu posso dizer com toda autoridade,
uma mente perturbada não constrói, não evolui, não vai construir castelo, vai ficar a vida inteira no barro. Se você mudar a tua mentalidade, você vai pro topo. Essa que é a verdade. Então, eu tive que fazer esta grande mudança, essa grande virada na minha mente. E tirar tudo aquilo que me travava. Seu Tino, o senhor é uma família de quantos irmãos? Nós somos 7, um é falecido, né? E somos 3 irmãos e 3 irmãs. E agora uma piadinha. Eu fui o mais bonito da família. Minha mãe disse que eu fui o mais bonito. Brincadeira, meus irmãos ficam bravos comigo. Finalmente, né, nasceu alguma coisa boa. Era isso, né? Já ouvi essa piada. Que verdade. Ô, seu Tino, mas como que foi essa virada para o senhor poder começar a realmente entender o que era mentalidade? Porque eu entendo que numa família pobre, de interior, lá do Rio Grande do Sul, né, onde o senhor nasceu, qual foi a primeira vez que o senhor ouviu falar sobre mudança de mentalidade? Ou por que o senhor despertou para entender que isso era importante, assim? Olha só que pergunta, Renata. Para ter uma ideia, a grande importância da mudança da mentalidade e a grande importância da gestão emocional e gestão financeira. Quando eu comecei a estudar em 2013, olha só, para 2014 eu tomar o meu primeiro passo, quer dizer, você estava morto mentalmente, espiritualmente, financeiramente, até os 52 anos, sim, eu digo que sim. Então, o trabalho que nós vamos apresentar agora, do barro ao topo, é pura gestão emocional. E no decorrer do caminho a gente vai explicar o que é gestão emocional. Ela envolve várias coisas para você se lapidar, para você se aplumar e para você vir com tudo. E a gestão financeira. Então, eu em 2014, eu já tinha pegado alguns ganchos. Eu já estava me buscando informações para saber realmente quem sou eu e aonde eu quero chegar. Então eu comecei a ter propósito. Olha só, aos 52 anos você começou a ter propósito? Eu conheço pessoas que acham que tem propósito, que acham que estão fazendo a coisa certa, porque quando você faz tudo na ignorância, certamente você não tem gestão emocional, nem gestão financeira. Então, em 2014, eu comecei a dar o primeiro passo rumo ao sucesso, com outra mentalidade, com outra gestão financeira. Então, comecei do zero a minha vida. Olha só, 52 anos, né? Então, nunca é tarde, né, seu Tino, para poder mudar os pensamentos e reconstruir a nossa vida. É verdade, porque, veja bem, Renata, você pode chegar nos 80 anos de idade, 85, e você pensar, puxa vida, por que eu não fiz quando eu tinha meus 40, meus 50? Por que eu não fiz acontecer? Por que eu não fiz aos meus 60, aos meus 70? Mas e os 80? Ah, não, agora já sou muito velho. Eu cheguei nos 60, eu sou muito velho. Não, deixa para lá, deixa para os outros. Ou você vai chegar nos 80, 85 anos, você vai bater no peito e vai dizer, eu fiz acontecer. A minha vida valeu a pena. Então as pessoas, eu vejo muitas pessoas dizerem assim para mim, para que com 63 anos você querer fazer algo a mais? Por quê? Você não tem o suficiente? Não, eu quero ensinar esse caminho para os pedreiros, para os serventes pedreiros, para os encaradores, para os pintores, para todo aquele da gestão, de toda aquela área da construção civil. Ou seja, desde a loja que vende o produto, ou qualquer ser humano que queira desenvolver a gestão emocional e gestão financeira, Renata. Ô, seu Tino, e essa paixão pela obra? O senhor já trabalhava na obra antes dessa mudança, lá em 2014? Quando que realmente começou essa sua interação com a obra? Eu sei que a construção civil foi o que mudou o rumo da sua história, e a gente vai chegar lá. Mas quando que começou? Eu quero saber qual foi a primeira vez que o senhor teve contato com o cimento, com a terra, com a areia, com o tijolo. Olha, isso foi em 2006. Eu estava passando por necessidade mesmo. Eu estava realmente no fundo do poço. Eu precisava trabalhar. Eu não entendia nada de construção civil. Eu já trabalhei muitos anos outra história, em fábrica de calçados, né? Eu liderava esteira, mas sempre com aquela
não conseguia evoluir, sempre com aquela tristeza dentro da alma. Mas em 2006 eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro para as pessoas. E eu tinha uma dificuldade de alguém me dar serviço porque eu sou moreno, né? Então, infelizmente, as pessoas ainda têm esse preconceito pela cor, pela raça, pelo poder aquisitivo. As pessoas fazem exceções por várias razões. E isso é falta de cultura, no meu ponto de vista. Mas em 2006 eu comecei com servente. Então, eu tentava me esforçar para ir para pedreiro. Então, tinha uma gozação, uma certa gozação para cima de mim. Ah, mas tu não vai passar de um servente de pedreiro. Tu era isso. Então, a minha mentalidade, naquela época, eu tinha uma mentalidade de fraco. Então, tudo que você falava para mim de negativo, eu comia aquele alimento porque fazia parte do meu sistema mental e do meu sistema financeiro. Tu não vai dar em nada. Tu não vai ser ninguém. Então, exatamente, era aquilo que eu construía dentro de mim. E os anos foram passando, e eu fui buscando saber quem eu sou, porque eu não aceitava aquela vida. Puxa vida, e quantas pessoas, Renata, que estão no fundo do poço, trabalham que nem louco, estão se afundando na bebida, na droga, em tantas outras coisas, e hoje eu fico olhando, o caminho que eles seguem é o caminho que eu já passei. Eu já passei por essa estrada, eu sei esse caminho, eu conheço essa trajetória, onde eu diria assim, mais de 80% hoje das pessoas estão trilhando esse caminho que vai levar ao fundo do poço. Então, 2014, aí mudou tudo. Então, em 2006, começou a história com as obras, como servente de pedreiro, uma luta danada para conseguir romper. Mas o senhor falou uma coisa que é bem, bem diferente, né? Eu tô aqui, eu posso falar com propriedade. Como assim o senhor é moreno? Porque se a gente olhar para o senhor, a gente não vai ver esses traços. Mas eu acredito que tem muito a ver lá com a cidade mesmo, onde o senhor morava, então... A nossa região lá é mais, apesar de eu ter sangue russo, né? A minha mãe é russa, né? O pai é português. Então, tinha tem, mas já bem menos. Um pouco do preconceito por ser dessa cor, ser daquela raça. Eu acredito que essa perseguição, ela já vem de muitos anos, claro. Essa perseguição. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, mas para aí, será que o maior problema não sou eu mesmo? Será que se não sou eu que me diminuo, eu aceitando isso, mas dane-se para lá a minha cor, dane-se para lá o meu jeito, dane-se para lá tudo. E foi numa revolta em 2014 que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Eu digo assim, eu fui aquela criança que tinha que sair das fraldas, me limpar e vir para cima, dar os meus primeiros passos. Então, tudo começou em 2014. E 2014, quando essa revolta aconteceu, quem foi a primeira pessoa, assim, aquela pessoa que foi o mentor do Tino Martins, aquele que fez com que realmente essa revolta se transformasse em conhecimento, e aí a gente sabe que o que liberta é o conhecimento. Porque eu acredito que tudo é feito por pessoas realmente nesse caminho. E eu queria que você pudesse compartilhar, quem que foi o primeiro mentor do Tino? Olha, eu diria assim, Renata, olha que coisa interessante, eu viajei na pergunta tua. Quando você começa a mudar a tua mentalidade, você começa a mudar as vozes, as falas dentro de você. As pessoas ali fora vão falar o quê? Que você não é merecedor, que você é um perdedor. E a tua fala, o teu contexto aqui dentro da tua mente é exatamente aquilo que as pessoas estão falando. Então, em 2014, na revolta, eu mudei. E quando eu mudei, aquela fala foi assim, tô contigo, você é merecedor. Eu disse, mas quem fala comigo? Antes eu só tinha aquela mentalidade daquele cara que dizia assim, não, tá bom assim pra ti, você veio mesmo pra se ralar. E aí mudou essa mentalidade. E eu sabia da onde vinha essa voz. Quando você muda, sabe, você limpa a tua alma, você limpa a tua mente, você vai ter outro processo, outra voz falando, te orientando, te capacitando. E a segunda pessoa foi a minha esposa, sabe? Ela foi lado a lado. Por isso que muitas pessoas quebram por ter desunião dentro da família. E a minha esposa foi aquela guerreira, me apoiou, acreditou na minha mudança, que eu seria capaz de fazer o que os outros faziam. Por que se eu consigo fazer para mim? Quem disse que eu não posso fazer
Se eu posso fazer para os outros, quem disse que eu não posso fazer para mim? Daí essa foi a minha revolta. Então, se você quer ganhar mais, você vai ter que fazer o teu salário, porque o teu salário vai depender da tua capacidade. Creio que nós vamos chegar nesse assunto, né? E Sertino, acho que é bem pertinente o senhor falar sobre isso, porque é o seguinte, quando eu ouço essa fala, porque você que tem que fazer o seu salário, significa que eu tenho que trabalhar mais? Porque eu já trabalho tanto, Sertino, já é 12 horas por dia, eu já não tenho tempo pra mais nada, depois eu ainda tenho que pegar ônibus, é uma loucura. Como assim? O que eu faço pra ganhar mais, sendo que eu não tô vendo saída, né? Eu já trabalho muito, eu já chego em casa esgotada, minha mente já não tem mais nem espaço pra pensar em nada. Olha, em primeiro lugar, você não vai ganhar mais se você tiver uma mentalidade pensando assim, estando mais ou menos tá bom, do jeito que tá bom. Se você não buscar uma evolução mental e uma evolução espiritual, se você não fizer essa limpeza, automaticamente você vai ficar sempre na mesmice e você não vai ter valor dentro de uma obra. Por que você não vai ter o valor? Por que as pessoas não me valorizavam antes, quando eu tinha um pensamento de fraco? Tá passando um avião aqui, mas nós estamos ao vivo, ao natural aqui. Por que eu não tinha esse valor? Porque eu mesmo não me valorizava. E quando você começa a te valorizar, você começa a mudar a tua mentalidade. A pessoa que está te pagando, que é o teu patrão, vai dizer, opa, para aí. Ele, além de fazer massa, ele sobra, tem uns momentos ali, ele está setando tijolo. Então eu fazia isso e o cara começava a olhar para mim. Opa, por que eu fazia isso? Porque a minha mentalidade, a minha gestão emocional e a minha gestão financeira tinha mudado. Então eu não ficava só mais fazendo massa. Eu não era só mais um na obra. Eu era mais uma pessoa que começou a se diferenciar na obra. E isso gerava ciúme. Então eu comecei a me diferenciar. E aí eu comecei a ganhar mais. Mas bem quietinho eu ganhava mais. Por que eu ganhava mais? Porque eu saí de um pensamento e vim para um outro. E aí você começa a estudar, você começa a buscar ler um bom livro, fazer um curso sobre gestão emocional, sobre gestão financeira. E qual foi o primeiro livro que o senhor leu? O primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Alguém pode dizer assim, tá, mas a Bíblia é um livro qualquer? Não. Se você vai olhar ali dentro, ela é uma bússola. Se você lê bem, ali a Bíblia te ensina sobre gestão emocional, sobre gestão financeira. Mas tu só vai entender a Bíblia. Sabe quando é que eu entendi a Bíblia, Renata? Quando eu mudei a minha mentalidade. Então, antes eu não até glorificava, mas eu não era sabe, é uma coisa assim, eu vejo hoje muitas pessoas sendo fingidas com elas mesmas, e isso não evolui. Então, o primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Depois eu fui, Quem Pensa Enriquece, fui lendo vários livros, O Pai Rico, o Pai Pobre. Ali o pai pobre falava uma coisa, eu tinha essa voz dentro de mim, o pai rico falava outra, mas enquanto você vive nessa energia, você vai falar só com o pai pobre. Então esse é o grande problema. Claro que depois eu fui fazer vários cursos sobre essa gestão emocional, eu fui aprendendo e eu fui buscando isso e isso foi me fortalecendo. Que incrível. Eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor diz que a mudança de mentalidade faz com que a gente acesse outras coisas, porque é simples. Às vezes vai parecer até arrogante a gente falar isso aqui, mas o primeiro passo não precisa ser aquele passo gigantesco. São micro mudanças que você vai fazendo no seu dia a dia, que você para de ser uma pessoa comum e passa a se destacar para os outros. Como o senhor mesmo disse, né? No meio de uma obra, vai ter aquela pessoa que só faz aquilo que a mandam. Pega aquela areia daqui e passa pra cá. Mas se você não falar nada, ela vai ficar ali esperando, de braço cruzado, parece que cair do céu. Sendo que olhando para os lados, você já vê que existem tarefas a serem executadas. O senhor acredita que o primeiro passo na mudança de mentalidade é abandonar a procrastinação e fazer aquilo que precisa ser feito sem ninguém mandar? É bem isso aí, porque você é único. Deus não fez 2 Tino Martins, Deus fez um Tino Martins só. E o que acontece? Quando eu comecei
a mudar a minha mentalidade, quando eu comecei a evoluir, eu vi que dentro de mim eu vi que dentro de mim tinha algo que não me levava a nada, sabe? E esse que é o grande problema. O que eu fazia? Eu fazia procrastinação. Eu era um cara que procrastinava. Por que eu procrastinava? Porque a gente aprendeu desde pequeno que estando do jeito que tá bom. Você tendo o básico, você tendo só para comer, tá bom. Esse que é o grande problema da maioria das pessoas, principalmente da construção civil. As pessoas têm uma mentalidade, a semana eu ganhei. Semana que vem eu ganho de novo. Então não tem a gestão financeira. O que você ganha, você gasta. Eu fazia a mesma coisa. O que eu ganhava, eu gastava. E eu não procurava melhorar, ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu aprendi lá em casa que tendo o básico, tendo o suficiente, eu era apenas mais um sobrevivente, mais uma pessoa em cima da terra. E quando eu pensava em mudar, o que as pessoas do meu convívio diziam? Por que tu quer mudar? Por que tu quer ser diferente? Seja um de nós. Né? E eu me lembro uma vez que eu nunca fui da bebida. Uma vez eu trabalhava numa empresa e as pessoas todas a maioria eram negativas. E um belo dia, nós fazíamos todo o final do expediente, nós ia para um bar, comer sanduíche e tomar coca com álcool. Né? Daí é que eu fui na primeira rodada. Eu fui na terceira rodada, na segunda rodada. Na terceira rodada, a minha cabeça começou pensei, puxa vida, hoje eu era para ser um alcoólatra, mas lá atrás eu tinha tomado uma decisão, não sei porquê, mas eu tomei a decisão de não acompanhar mais. Então eu tinha sempre algo comigo, mas eu procrastinei muitas vezes. Por quê? Quando você para de procrastinar, Renata, você só vai parar de procrastinar quando você tomar as rédeas da vida, quando você descobrir quem é você e para onde você quer ir. Daí não tem mais procrastinação. As pessoas vão tentar fazer você procrastinar. Mas quando você tem o autoconhecimento sobre você tem gestão emocional, gestão financeira, alguém pode te desapontar, alguém pode tentar te desorientar, fazer você tropeçar o caminho. Mas jamais você vai fazer, porque você já tem as rédeas da vida. Você é o general, comandante da tua obra, da tua vida, juntamente com Deus, porque você tem que fazer uma aliança, uma sociedade com Ele. Você tem aquela sociedade, pode ser uma sociedade com a tua esposa, mas tem aquela sociedade íntima. Essa é com Deus que você faz. E assim, ó, eu vou entrar só nesse assunto, porque a gente sabe que muitas das pessoas que vão assistir esse podcast, que são nossos, que vão acabar acompanhando o seu Tino Martins, pode nem saber identificar o que significa procrastinação. Procrastinação, gente, é olhar o que tem que ser feito e não fazer. Falar assim, não, faço depois. Deixa pra depois. E o depois nunca chega, né? E no meio do trabalho, a procrastinação é aquilo. Eu tô aqui, eu tô vendo que eu preciso tirar esse monte de terra daqui e levar pra lá. Mas aí eu penso, não tem ninguém carregando? A hora que tiver alguém aqui, aí eu venho e vou e carrego. Eu tô sempre esperando alguém fazer, iniciar, começar, pra depois eu me levantar e tomar a iniciativa. Mas olha, Renata, isso que você me falou, isso acontece com pessoas no mundo empresarial, pessoas ali que já estão com 50, 60 anos, pessoas já de cabelo branco, as pessoas ainda estão procrastinando. Então isso, eu vejo várias e várias pessoas que ainda não se encontraram na vida. As pessoas ainda não acharam o seu propósito. Elas ainda não sabem o que querem da vida. Então, automaticamente, elas vão procrastinar. Eu fiz muito isso. Mas eu tinha que fazer aquilo hoje. Daí eu pensava assim, bem como você falou, amanhã eu vou fazer, só que o amanhã não chegava, eu não mudava, e assim eu fazia com o meu caráter. Amanhã depois eu vou mudar, ano que vem eu mudo. Até que um dia eu escrevi na parede do meu quarto. Isso foi se concretizando, porque eu botei energia. Tudo que você bota energia, força e poder de Jesus, ensinou isso para nós. Aí eu comecei, as coisas começaram a mudar. E isso eu fazia muito na obra. Eu jamais, quando eu tinha a minha equipe, uma coisa que era para fazer hoje, eu não deixava para amanhã. Tinha que ser feito hoje. Eu saía de casa com uma programação mental. Sim. Isso vai ser feito hoje
e até eu ir embora, isso tem que acontecer. Eu me lembro que uma vez era para vir uma máquina lá na obra e faltava 15 para 5, e 5 horas nós íamos parar. E eu não aceitei aquilo. Não, isso tem que acontecer hoje, isso tem que ser feito hoje, nem que vai passar do horário, o pessoal vai embora, mas eu vou ficar ali. Isso tem que ser feito hoje. Nem bem eu terminei de pensar, a máquina vinha aparecendo. Então, tudo que você programa e você não desprograma, e você acredita seriamente naquilo que você programar e não volta atrás, vai acontecer. Então, por isso tem que cuidar muito o que nós pensamos, o que nós falamos, porque isso tem um poder que você não imagina, o poder da palavra, o poder do pensamento, aquilo que você pensa, que você imagina, acaba acontecendo. Então, pensa, imagina coisas boas para ti e para os outros. Não imagina coisas ruins para os outros, porque você vai ser atingido também. Ah, com certeza, não tenho dúvida disso, até porque existe uma lei que ela existe para quem acredita e para quem não acredita, porque as leis, elas não querem saber da sua crença. Você pode crer ou não crer, ela vai funcionar do mesmo jeito, que chama lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você está plantando mal, desejando mal para os outros, meu querido, você vai colher o mal, porque não tem como, né? É uma lei que existe para quem acredita e para quem não acredita também. Você não precisa acreditar para você ser regido por essas leis infinitas que foi escrita muito lá atrás por Deus e não tem como fugir delas. Seu Tino, o senhor falou sobre a questão da visualização, da programação mental, e que realmente tudo começou a mudar quando o senhor escreveu lá no seu quarto e deixou essas coisas escritas. E gente, se eu posso deixar aqui assim, ó, eu sei que conselho, se fosse bom, não era dado, né, era vendido, mas escrevam onde vocês querem chegar. É uma coisa tão simples e que a princípio, quando você olha para tua situação, pode parecer tão longe, né, aonde você quer chegar, com a situação que você tá vivendo agora, só que é uma coisa tão simples que muda tudo. É tão engraçado, né, a gente falar isso, porque quem tá ouvindo aí pode virar e falar assim, essa menina aí, ó, não sabe nem o que ela tá falando, não, porque não faz sentido. Só o escrever vai mudar? Claro que não é só escrever, mas o escrever é o primeiro passo para você olhar para aquilo todo dia, pra você desejar aquilo todo dia, para você poder orar por aquilo todo dia, clamar e falar assim, não, eu creio que isso vai acontecer, já é meu, eu já estou visualizando. E, gente, eu e o George, a gente fez isso, a gente já sabia disso, tá? Porque a gente já leu esses livros há muito tempo, mas a gente sempre fica pensando, mas é uma ação tão simples. Não é possível que isso tenha esse poder todo, porque é tão simples, né? A gente já pensa aqui. Só que o dia que a gente tirou daqui, da nossa cabeça, e a gente foi lá e fizemos um investimento em 2 isopor, com um monte de papelzinho e uns grampinhos. E ali a gente começou a escrever todas as coisas que a gente queria alcançar. E a gente não começou pelo agora, a gente começou pelo futuro. Eu coloquei exatamente onde é que eu quero estar daqui a tantos anos. E eu escrevi lá. E aí daquilo eu pensei, tá, mas isso tá bem longe, então agora eu preciso dividir isso em microações, microtarefas, micrometas, para que aquilo que eu coloquei lá na frente seja alcançado. Então tá, então eu vou te dar um exemplo, se eu tiro meu sonho do George, tá? Esse é o nosso sonho para o futuro. Nós queremos viver pelo mundo, ouvindo e contando histórias e mostrando a história do nosso maior salvador, que foi Jesus, para as pessoas, mas sem religiosidade, sem carregar uma placa de igreja. É a gente com a nossa missão de levar isso. Então, lá na frente eu quero ter isso. Mas para que eu viva isso, o que eu preciso? Eu preciso ter estabilidade financeira. Então, financeiramente, eu não preciso mais ter um problema. Ah, tá, mas o que é não ter um problema financeiro? Ah, é ter uma renda líquida por mês que não depende de mim trabalhando de 50 mil mês? Então, eu coloquei lá que para isso, aquilo acontecer, eu tenho que fazer isso. Mas para eu chegar nesse número, o que eu tenho que fazer antes? Caramba, Renata, você fez várias perguntas numa explicação só, né? Uma explicação só. Você tem que sair lá, ó, sair ali do barro e vir ao topo. Uhum. Você precisa sair do barro e vir ao topo, mas como você vai sair do barro e vir ao topo? Você tem a genética, o código de Deus com você. Só que, como é que você vai descobrir que você já tem essa genética de Deus? Está implantado em você.
aquela genética do vencedor, mas você nunca desperta ele. Deus já deu tudo para nós. Por que a gente insiste em viver no fundo do poço? Ou seja, sempre sapateando no barro. Então você fica sempre com a mente apagada. Por quê? Então, quando você vai começar a despertar essa essência divina dentro de você? Quando você começa a fazer uma nova reprogramação. Ou seja, você precisa sair do velho e vir para o novo. E isso foi dado para nós, um livre-arbítrio. Por que as pessoas não tomam o livre-arbítrio de ir? Não, elas vão pensar, não, mas eu tenho que fazer isso? Sim. Mas eu tenho que pagar esse preço? Sim. Eu tenho que fazer isso aqui? Mas isso aqui vai me tirar tempo, isso aqui vai... Não, eu prefiro então ganhar o meu dinheiro, ficar na gandaia e levar a minha vida, só que tu vai chegar aos 60 anos, você não tem nada, a vida passa muito rápido. Então esse nosso trabalho, esse avivamento do bar ao topo, é aqui para resgatar a mentalidade dos pedreiros. Depois nós vamos falar mais adiante ali sobre como nasceram os primeiros pedreiros no universo. Ô, Sr. Tino, vou deixar, o senhor pode continuar. Eu vou só concluir aqui, ó. Quando você tem uma mente programada, você já não vai viver mais com aquela energia do passado, porque aquela energia do passado, as pessoas trazem muito ao presente. E aí o que vai acontecer? Você nunca vai poder reprogramar a tua vida. Você sempre vai ficar com o velho. Mas quando isso passa, você não mais busca as coisas do passado, sim, do aqui e agora, e daqui para frente, você tem que viver o hoje. O amanhã já era. Ontem já passou. Então nós estamos aqui agora, nesse podcast, trazendo grandes informações para o público em geral, na construção civil, enfim, para todo aquele que queira crescer na gestão emocional e na gestão financeira. Mas o que é gestão financeira e o que é gestão emocional, isso nós vamos explicar dentro do curso. Isso vai envolver desde o teu nascimento até os dias de hoje. A gente vai fazer onde você vai, é por aqui o caminho. A gente vai te dar o caminho, a gente vai te dar toda a química, como você sair do barro ao topo. Então, quando você mudar a tua mentalidade, você começa a reprogramar a tua mente. E tudo que você reprograma, tudo que você coloca na tua mente, ou seja, escrever na parede com um pedaço de cera, um pedaço de giz, um pedaço de telha, um lápis que você escrever na parede, e você todos os dias alimentar aquilo lá, vai acontecer exatamente aquilo lá. Mas quando você consegue fazer isso? Quando você já começa a ter uma nova mentalidade. E isto é possível, ao que crer. Eu vi ontem uma reportagem, alguém diz assim, Jesus não era rico. Não, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida em abundância. Esse Deus é o dono do ouro e da prata. Então, para aí, nós não fizemos parte. E por que você se diminui? Porque pela tua formação de vida. E essa formação de vida que a maioria dos pedreiros tem, de ser simplesmente mais um sobrevivente, é isso que você vai aprender nos cursos, na gestão financeira e gestão emocional. Então, nos aguarde, que tem muita coisa para levantar você lá pro topo, para você sair de uma situação e vir para outra. E se engana quem acha que Jesus era pobre, viu, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês estão lendo a Bíblia e não estão interpretando direito. Para vocês terem uma ideia, Jesus, ele tinha tesoureiro. Quem tinha tesoureiro na época é quem tinha dinheiro para contar. Se ele não tivesse dinheiro para contar, ele não teria isso. E a gente tem que lembrar o seguinte, Jesus, enquanto vida terrena, ele foi filho de José, que era um marceneiro. Imaginem só, na época de Jesus, onde tudo era construído com madeira. Tudo era madeira, né, naquela época. Então, assim, se engana quem achava que Jesus era pobre, porque ele não era. Desde o seu nascimento, Jesus nasceu, ele nasceu de forma humilde, mas os presentes que Jesus recebeu logo depois de nascer dos 3 reis que o visitaram, foi ouro, foi mirra, foi isso, para que ele pudesse ter uma vida sem precisar ficar correndo atrás de recurso, né? Então, é uma enganação isso. Se pregaram isso para você, que Jesus nasceu na manjedoura e que ele era um coitadinho, isso não é verdade. Mas olha só, Renata, aí que vem o grande detalhe. Eu vejo muitas pessoas ganharem muito dinheiro e viver na ignorância. A tendência de você cair lá no chão é muito grande. Então a Bíblia, Jesus ensinava você ter humildade. Não quer dizer que você não pode ser rico, rico mas humilde.
Aí essa parte chamada humildade, as pessoas acham que isso é muito pequeno. Isso é muito mais, isso é grande. Você pode ter bilhões, trilhões na tua conta, mas ser uma pessoa humilde. Mas me explica melhor isso aí. É porque você não deixou esse dinheiro atingir a tua mentalidade, porque senão você vai fazer dele o seu Deus. E por que pessoas ganham milhões e logo ficam pobres novamente, até mais pobres, que elas vão adquirir dívidas impagáveis, porque elas nunca tiveram uma gestão emocional, nem uma gestão espiritual, nem uma gestão financeira. Ou seja, pegaram aquele dinheiro, já era uma pessoa meio soberba, veio a ignorância para a cabeça e bum, caíram lá embaixo. Mas se ela soubesse, opa, para aí, eu ganhei esse valor, agora eu vou estudar sobre gestão emocional. E o que é? Porque se eu agora, quantas vezes a pessoa chegar, por isso quando eu aprendi gestão emocional, eu aprendi uma fala diferente. Eu jamais vou chegar e xingar uma pessoa, eu jamais vou chegar, vou te rebaixar, vou chegar e te humilhar, te chamar de tudo. E isto é falta de gestão emocional. Quando você tem uma revolta dentro de ti, ou tem uma coisa que não deu muito certo, você está tão revoltado, você se explode com os outros. Gestão emocional, gestão espiritual. Então engloba toda essa essência. Olha, eu vou dizer para você, Renata, o trabalho do barro ao topo nos aguarde, porque eu vou dizer uma coisa, a gente vai construir grandes heróis. Para quem quer ser um herói na construção civil, sair de um pensamento desse tamanho, tudo aquilo que você aprendeu lá desde das tuas fraldas até os 12 anos, as pessoas sabiam, Renata, até os 12 anos você forma a tua mentalidade. Sim. E aí você vive toda aquela trajetória até os dias de hoje. Tá, mas e o novo nascimento? E o livre-arbítrio? E eu ser uma pessoa diferente? E eu conquistar algo? Eu ser uma pessoa diferente? Ah, mas o que? Mas dane-se os outros. Você nunca pode se importar o que os outros vão achar. Importa o que você pensa de você. Porque senão você pensar o que os outros vão achar, você nunca vai fazer nada. E você nunca vai ser aquilo que você veio para ser. E nunca vai fazer aquilo que você veio para fazer. Você só vai ter propósito na vida e êxito na vida quando você mudar essa bagunça aqui e essa bagunça aqui. Seu Tino, o senhor falou que o senhor ia contar um pouquinho das histórias, né? Da história do pedreiro. Por que o pedreiro perdeu esse prestígio ao longo dos anos? E por que hoje não é uma profissão valorizada? Apesar de ser bem pago, quando eu digo valorizado, eu não tô falando de dinheiro, porque eu até acho que sim, é bem pago, é bem remunerado, mas eu queria que o senhor pudesse contar um pouquinho dessa história aí, que eu sei que o senhor é um estudioso e foi atrás saber sobre isso. Os primeiros, lá dos primórdios, os primeiros pedreiros, eles pegavam pedra, empilhavam pedra em cima das outras, eles faziam os cercados assim, depois cobriam com capim, faziam aquelas ocas ali, as pessoas moravam ali dentro, desse ambiente. Daí foi aumentando a população, foi se criando vilas, bairros, aí chegou a do barro, né? Eles pegavam aquele barro que era mais ali no Egito Antigo, né? Aquele barro grudento, veio a era da cerâmica, veio a era do barro, então eles começaram a montar sem ferragens. Tem muitos prédios antigos que foi feito só na cunha da pedra, foi montado as pedras. E aí os pedreiros foram se construindo, então o pedreiro começou a ter respeito. Opa, aquele cara lá constrói, ele é um construtor, então ele passou a ter um respeito. Então, para encurtar um pouco a história, porque a história é longa, depois veio ali a construção do Templo Salomão, que Salomão tinha milhares de pedreiros, serventes, arquitetos, engenheiros, enfim, dentro dessa obra. Então, os pedreiros eram únicos que tinham, hoje diriam assim, uma carta verde, que você pode ir para o Chile, você pode ir para o Uruguai, para o Paraguai, você tem aquela carta verde, você pode ir para qualquer país. Então, os pedreiros tinham essa liberdade. Um professor não ia de um país para o outro, naquela época da construção do templo. Por que o pedreiro ia? Porque o pedreiro tinha o seu valor. Ele era o cara, né? Então ele saía de um lugar para construir uma igreja, construir um templo. Você pode ver esses templos bonitos, antigos. Tudo foi os pedreiros da época. Então os pedreiros tinham um valor. Por que depois veio o Império Romano e e o pedreiro... Aí você diz, tá, mas quem perdeu o valor? Os próprios pedreiros se diminuíram, se deixaram de ser valorizados. E isso que é a questão hoje. Então, por que ele virou? Ele virou uma presa fácil. Todo mundo vai pegar você, vai te dar um salário pequeno, você vai trabalhar ali e não tem gestão emocional, não tem gestão financeira.
Então você não passa de um servente, você não passa de um pedreiro. Quem disse que você nasceu só para isso? Foi essa a minha revolta. Mas quem disse que eu não posso ser o dono de uma obra? Quem falou isso para mim? Estava mentindo. Então, para aí. Então, só quando você muda o seu pensamento, a sua forma de pensar a seu respeito, vai mudar tudo. Então, muitas vezes, nós diminuindo. Então, essa desvalorização, ela foi minha. Porque o pedreiro numa obra, pode ver uma coisa, Renata, o pedreiro não se acha, daquela época o pedreiro se achava, ele era o cara. Sim. Hoje não, o pedreiro, ele se diminui porque as pessoas dizem, não, mas é mais um pedreiro. Sabe como é que nós somos chamados? A linguagem na obra, muitas pessoas que são ignorantes chamam nós de arigó de obra. Mais um arigozinho de obra. E esse é o valor, essa é a minha revolta, do bar ao topo. Para a gente levar gestão emocional, gestão financeira, para as pessoas depois voltar a ser os donos do mundo. Olha tudo que é construído aqui, que é de cimento. Quem construiu? Nós. Eu digo nós da mão calejada, nós pedreiros. E qual é o valor que nós temos hoje? Ninguém valoriza, ninguém para a cidade para homenagear nós. Esse é a minha revolta. É isso que nós vamos começar a fazer, para que os pedreiros venham aprender. E eu digo uma coisa, o que nós temos para ensinar, tenho certeza que vai mudar a mentalidade de muitos pedreiros, vai mudar a gestão financeira de muitos pedreiros, e de muitos pintores, de muitos arquitetos, de muitos armadores, enfim, tudo aquilo que envolve a construção civil, todos aqueles que botam a mão num prédio, vai mudar a mentalidade, porque no decorrer dos anos, como eu falei, você perdeu aquela essência, aqueles valores, aqueles propósitos, e ninguém mais te ensinou sobre isso, e morreu. Então tá se levantando um louco aqui, ó, do bar ao topo, que vai te levar a você aprender sobre gestão emocional, sobre gestão financeira. Que demais, Sr. Tino. E eu acho que tudo realmente tem que começar falando sobre isso, porque é realmente a questão de mentalidade, né? Hoje ninguém consegue construir nada sem de um pedreiro mesmo. Mas é claro, né? A mentalidade, vamos dizer assim, os comportamentos, tudo isso é que faz com que as pessoas te tratem como sendo menor, né? Então, tudo começa nessa mudança de comportamento. Você pode observar que aquele pedreiro que sabe o seu valor, que entende o seu lugar na sociedade, ele não fica sem serviço, ele não fica sem dinheiro, e ele não... Porque assim, nós não estamos falando que todo mundo que está nos ouvindo vai se tornar um multimilionário. Não é isso, né, Sr. Tino? Mas o que nós estamos dizendo é que você pode viver a vida que você sempre sonhou. E pode ser que o seu sonho não seja isso, mas pode ser que o seu sonho seja ter uma casa boa para a sua família, seja que os seus filhos possam escolher em que escola estudar, que os seus filhos possam escolher qual profissão eles vão ter, porque eu acredito que tem muitos aqui que estão nos ouvindo que não estão dando opção para seus filhos, que acham que os seus filhos têm que seguir o mesmo caminho que ele, porque isso está plantado aqui na mentalidade. Exatamente, Renata. Veja bem, o pedreiro, ele era um servente. E para você sair de servente e pedreiro, para chegar a um pedreiro, você tem que melhorar o seu trabalho. Porque senão o cara lá, o patrão, não vai te tirar lá de servente de pedreiro e vai te colocar pedreiro. Então, isso é uma coisa do próprio pedreiro. Então, do próprio servente. Então, eu vejo muitas vezes, eu passo em obras, eu vejo serventes com cabelo branco já. Quer dizer, mas por que ele não quis sair ele teve o quê? Medos, inseguranças. E é esse trabalho que nós vamos ensinar. Para como é que você vai ganhar mais? Como é que você vai ter um carro melhor, uma casa melhor, sendo a vida inteira ganhando aquele salário? Então, como você vai se tornar uma pessoa melhor? Agradando o teu patrão, fazendo as coisas melhores, saindo de um servente de pedreiro e volta meia, quando tem um espaço, ir lá sentar um piso, lá sentar um tijolo, lá rebocar, mostrar, se esforçar. E esse esforço, para você ganhar mais, é você, tá em você. Então, eu diria assim, ó, eu não vou dizer que não tem pedreiros que não saíram de pedreiros a mestres, saíram como eu saí, muitos, mas a grande maioria ainda está com o pensamento bloqueado. Então, quando você tem um pensamento bloqueado, o teu salário sempre vai ser pequeno. Como eu vou pagar mais para uma pessoa que não se esforça na obra?
E esse esforço, muitas vezes, você não consegue porque ele vem de uma revolta. Você muitas vezes sai de casa com um problema com os filhos, você sai de casa com um problema com a tua esposa, e você não consegue desempenhar esse trabalho. Você sai de casa desconstruído, vai chegar na obra e você não vai ter rendimento. Então, por que eu fazia sempre esse trabalho dentro da minha obra? Valorizar as pessoas que trabalham contigo. Deixar ela pegar uma colher e sentar. Eu vejo que muitos não deixam. Mas você tem que dar oportunidade. Você tem que se dar a oportunidade, mostrar que você tem vontade de aprender. E assumir risco também, né, seu Tino? Porque assim, quando o senhor fala sobre o medo, e eu acho que eu vou explanar um pouquinho desse assunto aqui, só para vocês poderem entender. O que faz um servente não virar pedreiro? É medo de assumir o risco de talvez uma parede que você levantou cair, de alguém falar pra você que você não sabe o que você tá fazendo. A gente vai ter que romper essas barreiras do medo, assumindo o risco, né? Exato, Renata. Esse medo já vem implantado desde a tua infância. Então tu tem aquele medo, mas se der errado? E se eu não conseguir? Às vezes são mínimas coisas, mas se eu errar? Permita errar, né? Permita errar. Porque a gente não aprendeu, a gente aprende errando. Aí que tá o grande problema. Então as pessoas têm medo de errar. Cara, tu tem medo de atravessar certos lugares, tem medo de fazer aquilo. Então o medo é uma droga, o medo vai te acompanhar até os últimos dias da tua vida, até o caixão. O medo e a procrastinação vão te acompanhar. Então se você quer ser diferente, se você quer ser uma pessoa com mais evolução, nos acompanhe nas redes sociais, vem com nós do Bar ao Topo, a gente está criando ali uma comunidade do Bar ao Topo, vem com nós que você vai aprender muita coisa, e tenho certeza que você vai sair de uma posição e você vai vir para outra. Às vezes, agora eu quero te falar uma coisa que sei que vai doer para muitas pessoas, mas os governos mundiais não querem que você seja uma mente evoluída. Eles querem te pegar para o estômago. Isso aqui é uma tristeza. Então, quando uma mente é evoluída, você sabe para quem você vai votar, você sabe aonde você vai pisar, você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que você vai ler, você sabe o que você vai assistir quando você começa a ter essa mente evoluída. Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo hoje, que vão parar de assistir coisas que estão assistindo, que não levam a nada, vão parar de frequentar certos lugares, vão parar de consumir certas coisas que te levam ao desgaste mental, sabe? Ô, seu Tino, sabia que quando a gente mudou o rumo da nossa história, assim, a primeira decisão que a gente teve, pode parecer que foi, assim, um exagero, mas foi mesmo, mas foi extremamente necessário. A gente eliminou a televisão e o sofá da nossa casa. Foi a primeira decisão que a gente tomou. A gente vendeu a TV e o sofá. Aí a pessoa vira e fala assim, que loucura, por que vocês fizeram isso? Porque a TV e o sofá faziam a gente procrastinar. A gente chegava em casa e a gente só queria ficar sentada aqui, ó, no controle da televisão. Porque aquilo traz realmente uma satisfação momentânea. Só que aquilo estava impedindo a gente de alcançar os nossos sonhos. Você sabe, Renata, que a política e a religião sempre andou junto, não? Você precisa lá, quando vão eleger um presidente, ele vem logo nas pessoas que são cabeça de uma religião. Sempre para tirar uma vantagem. Mas veja bem, nós faz mais de 20 anos que a gente não assiste novela, minisséries, essas baboseiras que tem por aí. E o celular, hoje as pessoas estão aqui no celular. O que ela vai fazer? Ela vai te apagar a tua mente. Não deixa você pensar. Então as mídias sociais, enfim, tudo que está sendo jogado nas redes sociais é para te desconstruir e tirar a tua atenção. E vai te bloquear. E quando te bloqueia, você não tem tempo para pensar num projeto, em alguma coisa. E esse trabalho que a gente vai fazer do Bar ao Topo vai abrir a tua mentalidade. Você vai começar a seguir um outro rumo, um outro caminho. Antes te levava ao fracasso, à destruição, à procrastinação, ao medo, e vai começar a te levar a subir os degraus. Porque você veio para dar certo, porque isso não está dando certo. Por quê? Porque você está assistindo, ouvindo, está nos lugares errados, com pessoas erradas, e isso vai te levando à destruição. Então são várias coisas
que me tirou de uma situação para levar para outra. E esse trabalho, essa essência a gente vai passar para o pedreiro, para todos aqueles que queiram evoluir a sua mentalidade e a sua gestão financeira. Que ótimo, que maravilha. Eu fico muito feliz, viu, Celtino, de fazer parte desse projeto. Para nós, faz parte do cumprimento do nosso propósito de vida, porque a gente também demorou muito tempo para realmente descobrir aquilo que a gente foi chamado para fazer. Nós erramos muito, mas a gente se permitiu viver esses erros para poder aprender realmente aquilo que a gente queria para nossa vida e perseguir realmente aquilo que a gente acredita que a gente é merecedor, que a gente vai acessar. Então, primeira coisa, permita-se errar. Não fique se cobrando tanto, não. E vai em frente. Errou? Levanta. Se desculpe com quem você precisa se desculpar. Se você deu prejuízo para alguém, devolva, né, esse prejuízo, porque ninguém vai crescer dando prejuízo para ninguém. É verdade, Renata, mas chega um ponto que você faz assim, ó. Só que chega um ponto que você tem que pegar uma linha reta, parar de procrastinar e parar de se desculpar. Opa, senão eu pego um costume, sabe, da vida inteira. Não deu certo, eu vou lá desculpar, e daí você fica sempre procrastinando, afundando, levantando. Mas quando você tem um propósito na vida, quando você se encontrou, quando você se achou, você já sabe, você se depara com um monte, eu não vou ter que atravessar, não vou sofrer, eu vou desviar. Então você vai encurtar caminhos, você não precisa passar pela aquele sombra do vale da morte, né? Então, eu fazia muito isso. Eu procrastinava, eu pensava assim, eu fiz isso aqui, não deu certo, dane-se, muitas vezes tu abandona, eu fiz uma vez, eu tentei duas, não deu certo, então eu vou desistir. Mas quem sabe na terceira, que tem aquela história ali não me recordo mais, ali na Bíblia diz que ele era para se jogar 7 vezes no Rio Jordão, sim, ali no lodo. Do Amã, né? O general. Ficou leproso. General, eu sou o cara, jamais. Não, o homem de Deus disse, 7 vezes você vai ser curado da tua lepra. Não fiquei curado. Tá, mas só mais uma vez. Daí ele foi lá, bum! Aconteceu. Então, às vezes, você tá perto e você desiste. Por que você desiste? Será que não tá na hora de trocar conhecimentos? Não tá na hora de trocar lugares? E não tá na hora de trocar pessoas? Tu sabe uma coisa, Renata? É uma coisa que dói para muitas pessoas. Eu preciso abandonar pessoas que são carrapatos, pessoas que não somam comigo. Não, mas são pessoas. Será que eu tenho que dar essa liberdade de andar comigo? Não. Só vai andar comigo, só vai entrar dentro da minha casa, só vai andar comigo quem realmente soma comigo. Agora, o nosso trabalho é fazer com que mais pessoas venham despertar essa sabedoria. Sabia, Renato, que todos nós somos sábios? Todos nós somos ricos, todos nós somos saudáveis e todos nós somos bonitos, todos nós somos felizes e nós não somos porque nós não temos isso aqui de conhecimento sobre nós. E a gente veio aqui para dar certo. Não, mas a pessoa diz, não, mas espera, para que mudar? Tem essas pessoas. Então eu fui banindo, mas você tirou pessoas que são parentes? Lógico que sim. Tem que fazer. Você precisa se desprender de coisas, de pessoas, de coisas que você assistia antes que não te davam, não somavam na tua vida. Porque se tu pegar uma árvore e podar ela, vai dar mais frutos, ela vai vir de novo. Então você tem que podar essa árvore da vida. Ou tem que tirar aqui um pedaço, tirar aqui. Mas eu confesso que quando você abre as tuas entranhas, né? Quando você te permite de parar, você trabalha. E nunca dá um tempo, você atira massa, você joga massa na laje, você faz tanta coisa, mas você não dá um tempo para parar, um tempo para ti, para menos uma meia hora por dia para você, tira para você, só para você, nem para tua esposa, nem para teus filhos, para você. E começa a te questionar, começa a te analisar, puxa vida, será que a minha vida tá como eu queria? Era isso que eu queria? Começa a desenhar um novo eu dentro de você. Eu duvido. Então é esse trabalho que a gente vai começar a ensinar para os pedreiros, para todos aqueles que estão envolvidos na construção civil. Não, mas e se um médico quer fazer, um professor quer fazer? Faça. É para todas as pessoas. Mas por que você pegou a construção civil? Você não ama as outras profissões? Claro que eu amo as outras profissões. Eu amo todo mundo. Hoje não tenho
se você tem ódio das pessoas, porque você tem ódio de você mesmo. Então eu não tenho ódio hoje de ninguém. Mas eu amo a construção civil, porque a construção civil, ela mexe comigo. Foi uma das primeiras profissões, não diria a primeira, mas uma das primeiras profissões do mundo antigo, foi ser pedreiro. E eu acho que esse amor veio, né, seu Tino, porque a construção civil é que mudou o rumo da sua história, né? Foi através dela, foi a ferramenta que o senhor conseguiu acessar para realmente viver o que o senhor está vivendo agora. E eu queria que o senhor pudesse falar, só pra gente, já estamos finalizando aqui o nosso podcast, encaminhando aqui para o final, mas que o senhor pudesse falar sobre a sua trajetória. Né, eu sei que o senhor teve uma trajetória lá do acordar em 2014 até agora, e que nesse período o senhor construiu algumas coisas, e eu queria que o senhor só compartilhasse, sem falar como foi o processo, porque quem vai saber do processo é quem entrar na comunidade, quem caminhar junto com o Tino Martins, esse vai ter acesso aos detalhes. Mas eu queria que o senhor falasse por cima como que foi essa trajetória, né? Qual foi a primeira grande obra, qual foi a última grande obra que o senhor entregou aí na sociedade, que o senhor realmente mudou o rumo? A primeira obra foi em mim, como eu falei antes. E essa obra você vai aprender nos cursos, nas mentorias, nas palestras. Então fica ligado aí, que vem muita coisa boa aí para você, né? Essa foi a primeira obra. Mas foi em 2014 eu tomei a decisão de abrir, de ter a minha equipe. E isso foi muito rápido. Então, para você ver, tudo que você vai aprender nos cursos, nas mentorias, nas palestras de Tino Martins, do Bar ao Topo, você vai ter um crescimento muito rápido, porque a gente vai te ensinar na prática. Eu até me emociono, Renata. Por que as pessoas estão ensinando muita teoria? Teoria não te leva a nada, prática vai te levar. Você ser aquele cara que eu gosto do cheiro da obra. Então, 2019, quando chegou o Covid, e aí, caiu a casa para a maioria das pessoas, muitas pessoas quebraram. Então eu aprendi que é na crise, bem dito, na crise que você se levanta, não é na bonança, na crise que você levanta, e na crise que você fica forte. Então, 2018 para 2019 eu fiz o meu primeiro prédio. Então você vai aprender como sair de uma posição e vir para outra. O como você vai aprender dentro da comunidade, dentro das plataformas. Ali você vai aprender. E vou dizer uma coisa, a gente vai fazer um preço acessível para que todos venham aprender sobre a sua construção. Você começar daqui, do barro, e você vir subir os degraus. A gente fez o primeiro prédio em 2018, a gente começou o primeiro. A gente fez o segundo, a gente fez o terceiro e a gente fez o quarto. Por que a gente construiu rápido? Quando você tem uma gestão emocional, você vai passar isso para os funcionários. Eu tinha uma equipe muito boa. E agradeço que estão assistindo nós hoje. Eu agradeço a todos eles. Tenho um maior amor por cada um que suou a sua camiseta pela nossa empresa. Isso que é bacana. Então você vai aprender dentro das mentorias, dentro das palestras, dentro dos cursos, como você sair de uma posição e vir para outra. Para você ver que realmente você já tem isso, só que você não consegue despertar sozinho. E esse despertar do Bar ao Topo, nós vamos te ensinar passo a passo que é possível você sair de servente e pedreiro a tua construtora. Ah, não, mas não, eu vou te provar que sim, vai doer, vai machucar, vai sangrar, mas é possível, é possível. E tudo aquilo que eu levei anos para mudar, que eu fiquei anos morto e não despertei isso em mim, você vai aprender muito rápido a sair de uma vida morna, de uma vida morta, que você vai ativar a tua vida, você vai ativar a tua alma, você vai ativar a tua mente, você vai ativar teu coração, você vai aprender coisas que são, eu diria assim para você, ouro puro na tua mente. É isso aí, eu acredito, eu compro, né, essa mentoria, porque foi o que a gente disse quando a gente realmente teve o primeiro contato ali com o senhor. Que a gente ficou muito surpreso com a energia, com a vontade de fazer acontecer e principalmente a certeza de aonde o senhor queria chegar. E eu sei que essas obras todas aconteceram, mas em que momento dessa trajetória o senhor tomou a decisão de falar assim, não, agora eu já fiz por mim, eu já construí o meu futuro, agora eu quero ajudar os outros, agora eu quero montar esse movimento, eu vou dedicar a minha vida, o meu dinheiro, os meus recursos para poder levantar pessoas do barro ao topo. Quando que essa virada aconteceu?
Boa pergunta. Eu vejo muitas pessoas ser covarde de si mesmo. Tem um autoconhecimento e não compartilho com os outros. Então eu dei essa parada para compartilhar com vocês que estão me assistindo hoje todo esse conhecimento que é possível. Então eu poderia continuar, mas seria um covarde ali de ter toda essa sabedoria. O apóstolo Paulo dizia, ele ia lá e ele se esvaziava, ia lá, se enchia de novo, se esvaziava. Então hoje estou me esvaziando para vocês, derramando todo esse conhecimento na área da construção civil para que você venha a ser um vencedor. Então tem ferramentas, não são essas ferramentas. As ferramentas aqui a gente sabe lidar, você sabe lidar com essas ferramentas, com a bitorneira, você sabe lidar com a massa, você sabe lidar com o piso, você sabe lidar com a massa, você sabe lidar com o porcelanato, mas muitas vezes você não sabe lidar com a tua mentalidade, saber a pessoa bacana, a pessoa incrível que está dentro de você que ainda não foi ativada. E é esse trabalho que nós vamos fazer, o despertar do barro ao topo, para que todos venham ser vencedor, venham chegar no topo. E é isso que nós vamos trazer para todos que queiram ser realmente vencedores. Então, se você quer, e é só para quem quer, nós estamos à disposição para te ajudar. Seu Tino, fala aí a sua rede social para que essa galera possa te seguir. E lembre-se, lá no link da bio dele tem um link de um grupo, que eu já sei que existe ali no WhatsApp, onde o seu Tino diariamente compartilha a sua sabedoria. Então, clica lá e entra, né? Mas fala aí a sua rede social para a galera te seguir. É bem simples, eu fiz bem simples. É Tino Martins 01. Você entra lá no Instagram, você entra em todas as redes sociais, você vai ter acesso a todo esse trabalho, mas tem muito mais que está chegando ali. Muito mais. O ouro está ali por vir e eu tenho certeza, quem realmente quer evoluir, quem realmente quer sair de uma posição do barro e vir ao topo, nos aguarde. Tem muita coisa boa para você adquirir ali por um preço bem acessível, aonde você vai se reinventar e se reconstruir. Porque se você chegou até aqui e você pensa que isso é tudo, te digo que tem muito mais para você ir muito mais além. Então a gente parou agora para descarregar tudo isso para você ter conhecimento e para você chegar lá no topo. É isso, quero te agradecer, seu Tino, obrigada por vir aqui se expor, por se colocar à disposição de ajudar tanta gente. Eu realmente acredito nesse projeto. Eu sei que muitas pessoas serão impactadas no Brasil e no mundo, porque como diz a Bíblia, né, que é o livro que a gente falou aqui do começo até o final, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que existe por aí para que a gente possa acessar. Então, eu acredito que o projeto do Barro ao Topo vai ultrapassar as barreiras do Brasil e vai realmente falar com pessoas no mundo inteiro, porque existem pessoas para serem despertadas por aí. E muito obrigada por ter se levantado e se colocado à disposição, né? Quero te agradecer, a Renata, toda a nossa equipe, e dizer só mais uma coisa, Renata. A maioria das pessoas ainda não despertou. Por quê? Porque não teve essa oportunidade. Então, esse trabalho do Barro ao Topo é o primeiro trabalho no Brasil, aonde vai te ensinar a sair de uma posição e vir para outra. Então o pedreiro vai começar a pensar grande a seu respeito. O pedreiro vai pensar, puxa vida, para aí, a minha vida tem solução? Quantas pessoas, Renata, só para finalizar, quantas pessoas que eu converso, quantos pedreiros que eu converso, quantas pessoas que me ligam, a dor do pedreiro, do servente, da construção civil, ela praticamente é a mesma dor, sabe? Aquela dor de não conseguir, de não achar o fio da meada, de não saber para onde começar. Então, nos cursos, nas mentorias, do Barro ao Topo, você vai ter um leme, você vai ter uma bússola que vai te levar ao topo. E o principal, você não precisa ir sozinho, né? Vai ter gente, vai ter muita gente para poder caminhar contigo. E aprenda, né, que sozinho é sempre mais difícil. Então se agarra em quem já foi, já conseguiu. Exatamente. Sabe o caminho. Só que para as construtoras vai ser muito bom, porque, Renato, só para finalizar, porque você vai ser, nem todo mundo quer ter uma construtora, mas para você ser um melhor funcionário, para você
fazer trabalhar, ser um líder de equipe, para você fazer tudo que você faz do melhor jeito. Porque uma empresa só ganha quando os seus funcionários têm gestão emocional e gestão financeira. Caso contrário, a empresa fica sempre assim, ó. A empresa só vai crescer quando tiver funcionários adequados, com uma mentalidade de progresso. Do bar ao topo! É isso aí. Muito obrigada, viu, Sotino? Fechou. Finalizamos aqui mais um podcast e eu te convido, você que ficou até aqui, segue o Sotino lá nas redes sociais e nos acompanhe, porque grandes coisas vêm por aí. Tino Martins 01. É isso aí. Lá.